Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Neurofeedback, aparelho MindLink. Hoje nós veremos a aula prática clínica com Neurofeedback. Vamos começar falando da neurociência humanista. Trabalho inserido em um conjunto de valores que são humanizados e que prioriza sempre a prática que viabiliza o bem-estar dos meus pacientes, proporcionando experiências de mudanças nas quais muitos deles nunca haviam experimentado sem o uso de medicamentos. Felicidade expressada por eles, depois de terem suas vidas mudadas, fazem valer cada segundo investido desses 12 anos de estudo e trabalho árduo. Essa prática clínica promove mudanças de hábitos cerebrais e não simplesmente um fazer clínico com patologias, doenças e diagnósticos. Busco enxergar o ser humano como um todo, sabendo que somos complexos, mas suscetíveis a mudanças. Walter Rodrigues. Emoções. Podemos transformar reações emocionais subjetivas em observações e interações objetivas através de aplicativos que fazem uma representação gráfica interativa da leitura das ondas cerebrais em tempo real. Obviamente, a gente está falando do neurofeedback, né? Da prática clínica do neurofeedback. O aparelho tem atributo de padronizar e analisar essa variabilidade, oscilação de ondas cerebrais com parâmetros muito importantes: marcador de saúde mental, física e saúde emocional. E se é uma paciente fazendo um exercício de relaxamento com um diagnóstico de transtorno de ansiedade. Tipos de aparelho. Como já foi dito, existem alguns tipos de aparelho que são usados em neurofeedback. E vale lembrar que a proposta do MindLink não é investigativa diagnóstica, mas sim trabalhar com o cérebro como um todo, segundo as teorias de Luria. Eu fiz uma aula especial, uma aula bônus especial sobre o Luria. O condicionamento operante, neuromodulação, neuroplasticidade são os arcabouços teóricos das quais são extraídos as práticas de uso desse aparelho. Valores das sessões. Os valores das sessões de neurofeedback com aparelhos, técnicas, protocolos convencionais são ainda uma realidade que não se aplica a todos. Não entrando aqui em méritos de classes sociais, mas ainda é um pouco elitizado. Devemos salientar que, mesmo assim, obviamente, é mais que justo dar os investimentos com curso, equipamento, trabalho extenso fora das sessões. E não é pouco. Pode-se dizer que ainda é baixo o valor, né, cobrado nas sessões, é baixo para o que oferece e o trabalho que nele é empregado. Então, essa prática com os aparelhos convencionais tem um custo muito elevado com aparelhos. É uma prática que diz de uma linha objetivada em investigação, que vem de uma lógica localizacionista, que não é a nossa proposta. Então, é uma prática muito onerosa e trabalhosa. É um investimento caro, muito trabalhoso. Então, hoje nós temos resultados muito satisfatórios com um custo muito menor do que com essa prática ali convencional. Esse aparelho MindLink ele proporciona ali, com um número maior, obviamente, de sessões, mas proporciona sim resultados muito bons, independente do quadro clínico. Então, as sessões com esse tipo de abordagem são em menor número, comparado com o que é demandado com o aparelho MindLink, que se baseia nos mesmos periódicos científicos e em estudos mostram a necessidade de um mínimo de 25 sessões. Porém, nas práticas convencionais se obtém um resultado um pouco mais rápido, sem dados estatísticos para fornecer, pois não há ainda estudos feitos com essa comparação. São informações empíricas que obtive em estudos e práticas clínicas. Já os valores pacotes das sessões praticadas por mim é o mesmo valor da sessão de psicoterapia, multiplicado pelo valor do pacote das sessões. Esse valor do pacote é pago na contratação do tratamento e pode ser à vista ou dividido no cartão de crédito. Vale ressaltar que o investimento feito na compra do aparelho já é reposto
na primeira contratação de um pacote de tratamento. Quer dizer, o primeiro paciente ele já vai pagar esse investimento com esse aparelho, porque os pacotes mínimos de sessões são 25. Já observei que todos os meus alunos cobram até mais do que esse valor, mas isso é uma prática livre, né? Obviamente, e cada qual exerce o valor que achar conveniente à realidade social local onde é feito o tratamento. Eu tenho, desde o início desse projeto, um objetivo de popularizar essa técnica, tanto que eu criei esse curso, eu disponibilizo o aparelho para outros profissionais para poder disseminar essa técnica e ajudar o maior número de pessoas possível. Protocolos adaptativos. Protocolos desenvolvidos por mim na prática do neurofeedback com esse aparelho foram, a princípio, a aplicação clínica desse aparelho, pois ainda hoje é vendido sem nenhuma orientação que venha nesse contexto. O aparelho foi, sim, desenvolvido com um viés terapêutico e não médico, que ajuda nessas funções do cérebro, mas sem dar nenhuma importância à prática do uso. Com vários estudos feitos com diversos aparelhos, vendo esse potencial, decidi adquirir um e começar a usar e logo a trabalhar com ele no meu consultório. Eu mesmo adaptei, através dos estudos de neurofeedback, os tempos e tipos de aplicativos melhores para cada quadro clínico e adaptando no decorrer dos anos. Existem necessidades de mudanças de protocolos com quadros de TDAH e autismo, por exemplo, e ainda assim, com esses quadros, há uma necessidade de adaptações de acordo com o paciente. Esse assunto será tratado em aulas específicas com mais ênfase. Alcance de um público de menor poder aquisitivo. Como já disse antes, a ideia desse projeto, iniciado em 2017, era exatamente viabilizar esse tipo de tratamento que traz resultados significativos sem uso de medicação e por um valor bem acessível à população e para o profissional. Pesquisa de mercado e demanda clínica. TDAH, transtorno de ansiedade, autismo, distúrbios do sono foram uma das demandas mais importantes e carentes de profissionais qualificados e técnicas eficientes e não medicamentosas que pude observar nas pesquisas. Esses públicos são enormes e se o profissional escolher trabalhar somente com um deles, ainda assim é enorme e que, com um bom preparo do profissional, uma boa técnica de divulgação, pode lotar qualquer agenda em pouco tempo. Depois de um tempo, as divulgações tendem a não ser mais tão necessárias, pois os resultados já fazem com que a divulgação seja feita pelos próprios pacientes. Perfil do neurofeedback. O neurofeedback trabalha diretamente com os sintomas neurofisiológicos para diminuir o tempo de recuperação do paciente. Podemos unir a técnica à abordagem clínica do profissional, fazendo intervenções no decorrer das sessões, a exemplo da dessensibilização de trauma, criar um protocolo próprio para isso, de acordo com o paciente, e uso alguns casos, monitorando com aplicativos de relaxamento e técnica de respiração. Então, no caso da dessensibilização, uma técnica, né, da TCC, que vai ajudar bastante esse paciente, na qual vai trabalhar com trauma, né, de forma a trazer as mesmas narrativas e proporcionar cada vez mais um alívio sobre essas narrativas concernentes aos seus traumas. O aparelho ele viabiliza o uso dessa técnica. Perfil do neurofeedback. Na prática clínica, o profissional irá inevitavelmente se destacar no mercado com um diferencial tecnológico eficiente e com base científica. Diferencial esse que viabiliza melhoras nos quadros sem uso de medicação psiquiátrica e com o tempo não tem mais eficácia e até mesmo no início algumas pessoas não se adaptam. Vou falar um pouco do centro executivo. O centro executivo do cérebro também tem funções fundamentais que merecem destaque
como a capacidade de fazer planejamentos, funções de controle, foco, organização, atenção, raciocínio flexível e controle inibitório. Essa prática viabiliza a estimulação do centro executivo do cérebro através da neuroplasticidade e o condicionamento operante, teorias que já foram abordadas aqui no curso. A área pré-frontal, esta área é responsável pelo controle executivo, desempenha um papel importante na integração das informações sensoriais, memória, além da regulação da função intelectual e ação. Uma das suas atribuições principais é o seu envolvimento na memória de trabalho. A prática do neurofeedback vem estimular, diretamente o centro executivo do cérebro, ou funções executivas. As funções executivas, o conceito, são habilidades que abrangem um conjunto de operações cerebrais constituídas pela memória de trabalho, atenção seletiva, controle inibitório, o planejamento, monitoramento e a flexibilidade cognitiva. Essas habilidades envolvem a regulação comportamental e colaboram para os processos cognitivos e adaptativos mediante a novas experiências. Então, aqui já ficou mais fácil localizar em alguns quadros clínicos, assim como o TDAH, que tem um prejuízo, no centro executivo, nas funções executivas. Então, o neurofeedback vem promover essa melhora na atenção e em todo esse conjunto aqui das operações cerebrais, das funções executivas, principalmente em relação à atenção sustentada. As alterações nessas áreas se relacionam à síndrome desexecutiva, problemas com afeto, dificuldades de abstração, problemas na memória executiva, dificuldades de julgamento social. Os treinos com eletroencefalograma produzem resultados muito satisfatórios. Então, esse EEG, que é, no caso, o nosso aparelho, o tipo de aparelho. Então, aqui tem o exemplo do MindLink, que é o aparelho que a gente usa, e tem 3 sensores que vão pegar essas duas áreas, FP1 e FP2. Então, esses áreas ou sítios, eles estão dentro do sistema 1020, que é esse sistema aqui da qual eu já falei. Então, ele vai pegar aqui no córtex pré-frontal essas duas áreas aqui. Então, já o NeuroSky, ele só pega como ele tem um sensor somente, ele vai trabalhar ali com beta 2 também, mas ele só tem um sensor aqui, que vai pegar a parte aqui do lado esquerdo, que é o FP1, o córtex pré-frontal. Então, o MindLink ele já tem essa vantagem de ter 2 sensores. E a diferença, o exemplo aqui dos 2 aparelhos, esse aqui eu já tenho essa foto aqui no início do curso. Esse aqui é o aparelho da NeuroSky. Então, eu já mencionei a diferença de ambos, mas vale ressaltar que o MindLink ele tem uma vantagem enorme sobre o outro aparelho da NeuroSky. Inclusive a bateria que dura cerca de 6 horas, os 3 eletrodos, o acabamento, enfim, muito, muito melhor, é um aparelho muito melhor, mais vantajoso para se trabalhar. Pesquisas científicas, no viés químico e elétrico cerebral. Então, onde que o neurofeedback vai atuar de fato. E a diferença ali da atuação da medicação, que é nas sinapses químicas, no viés químico, e a atuação do neurofeedback, que vem atuar no viés elétrico. Então, até hoje, a maior parte dos estudos sobre o funcionamento do cérebro está focada nos aspectos químicos. Isso não é de se estranhar, pois existe um interesse significativo de uma poderosa investidora por trás desses estudos, que é a indústria farmacêutica. Com isso, os estudos sobre os neurotransmissores ou sobre as intervenções medicamentosas no sistema nervoso central cresceu bastante. Só recentemente, com o desenvolvimento de tecnologias de imagem cada vez mais avançadas, está sendo possível observar
funcionamento do cérebro por outros pontos de vista. Os médicos costumam trabalhar com a parte química. Em muitos casos, não tem efeito no sistema elétrico do cérebro. Essa abordagem pode ser eficiente em muitos casos, mas nem sempre resolve o problema e geralmente acaba trazendo junto muitos efeitos colaterais. E precisamos pensar ainda nas pessoas que são refratárias a determinadas medicações. Então, quer dizer, tem pessoas que algumas medicações nem fazem efeito. Quando fazem, essas pessoas elas ficam reféns dessa medicação. Existe uma premissa muito importante no neurofeedback. Se você conseguir mudar o padrão, de energia do cérebro, também vai mudar seu padrão químico. E o inverso nem sempre acontece. Por exemplo, alfa tem relação com a produção de serotonina. Se uma pessoa não consegue criar alfa, a onda alfa, com eficiência, terá baixa produção de serotonina. O médico pode receitar um inibidor de recaptação de serotonina, como por exemplo a fluoxetina, para aumentar artificialmente a disponibilidade de serotonina na fenda sináptica. Mas isso não vai criar alfa, isso não vai estimular a onda alfa, a incidência da onda alfa. Então aqui eu estou falando da sinapse, da sinapse química, no caso. E como que é feita a recaptação, cabe ali, quem não tem esses estudos, vale pesquisar ali sobre as sinapses químicas e elétricas dos neurônios no sistema nervoso central. Então, quando a pessoa para de tomar remédio, parece que o seu cérebro não mudou nada. Os sintomas tendem a voltar e, muitas vezes, com efeitos desagradáveis de abstinência. Mas se conseguir treinar o cérebro para aumentar o nível de alfa, vai ocorrer também o aumento do nível de serotonina. Como o cérebro tem uma produção energético estável, quando ele é treinado e muda esse padrão, tenderá a continuar estável, mesmo quando não estiver mais sendo treinado. Podemos mudar qualquer uma das funções citadas anteriormente, treinando a parte elétrica do cérebro. Com isso, poderemos ajudar a melhorar muitas coisas na vida das pessoas. As mudanças passam a acontecer independente do que causou o surgimento desses velhos padrões. Por exemplo, uma pessoa hipervigilante pode ter se tornado assim em função de traumas que tenham vivenciado. Ao se treinar para mudar esse padrão associado ao trauma, teremos um bom resultado, mesmo sem saber que trauma foi esse. Tem a ver com as vivências sociais, familiares, obviamente. E aqui lembrando ali sobre a técnica de dessensibilização do trauma. Simplesmente treinando o padrão que está ligado a esse trauma. Os efeitos associados a ele desaparecerão. O trabalho com neurofeedback não utiliza palavras. Tudo acaba acontecendo abaixo do nível de consciência e isso é muito bom, pois fica fora do padrão de resistência. Diferentemente do biofeedback, o treinamento do cérebro não se limita a reduzir nossa resposta ao estresse. A maneira como pensamos, agimos, sentimos e executamos tudo resulta diretamente de hábitos energéticos estáveis em nossos cérebros. Como esses padrões são estáveis, nossas reações também são. Como acontecem em um nível abaixo da consciência, são automáticos. É difícil mudar esses hábitos cerebrais, com terapias, produtos químicos ou técnicas de controle consciente. O treinamento do cérebro não ensina somente você a mudar, ensina o seu cérebro a mudar. Ele reflete esses padrões de energia, ele reflete esses padrões de energia, não na sua mente pensante, mas no seu cérebro elétrico. Pode-se modificar os padrões de resposta de autorregulação associados às dificuldades de sono, foco, atenção, hiperatividade, transtornos de humor, ansiedade, cognição, memória e muitas outras desordens e transtornos. Também é uma ferramenta excelente para quem busca
aumento de performance profissional e acadêmica, além de auxiliar no tratamento de quadros relacionados ao estresse, fibromialgia e outras dores crônicas, autismo, síndromes e na reabilitação pós-acidente vascular cerebral, AVC. Faz com que o paciente se implique mais em qualquer processo terapêutico, independente da abordagem teórica do psicólogo ou do terapeuta. Prática clínica consiste em disposições de aparelhos, cadeira ou poltrona confortável, TV grande, para melhor fixar os estímulos visuais, fones de ouvido ou volume considerado para atividade. Aqui no caso do meu consultório, eu uso uma TV de 50 polegadas, principalmente não só por causa da imagem, mas por causa do som, que é consideravelmente melhor do que somente o notebook. Então, quanto maior e melhor a qualidade dos estímulos visuais e auditivos, melhor o aprendizado do cérebro. Então, a cadeira ou a poltrona deve ser o mais confortável possível para o paciente, principalmente para ele ter uma facilidade de relaxamento e de autocontrole nas questões de hiperatividade, por exemplo, de não se mover muito. Atualmente, até troquei, não uso mais essa cadeira, eu uso uma poltrona, na qual o paciente ele fica mais confortável, ele quer nessa cadeira. Então, limita um pouco, tende a limitar um pouco os movimentos. Ele fica quase que deitado. A poltrona viabiliza o trabalho melhor. Ainda nas emoções. Emoção é uma interpretação daquilo que o corpo já respondeu através do sistema nervoso autônomo. Observar o estado emocional do paciente no dia da sessão é extremamente relevante, tendo em vista a influência direta na qualidade do treinamento. Temos a capacidade de mensurar e de identificar estados cerebrais através da atividade elétrica registrada, além de direcionar o cérebro de um indivíduo para o alcance e permanência de estados desejáveis através das ferramentas de pesquisa e cálculos, proporcionando, então, a capacidade do cérebro de aprender e de adaptar-se. Um ponto importante. Sempre perguntar como foi o dia, como está sendo o dia para essa pessoa. Por quê? O estado emocional vai influenciar diretamente nos exercícios. Exemplo, paciente que já começou a fazer tratamento e já tem uma certa facilidade num exercício de concentração, por exemplo. Se ele tiver tido um evento traumático ou estressante no dia, essa prática desse exercício vai se tornar mais difícil. Então é importante saber o estado emocional, investigar o estado emocional a cada sessão. Assim o profissional vai ter informações na qual são cruciais para essa sessão. Se ele tiver uma dificuldade, vai estar ligado, relacionado a algum trauma, algum estresse que ele sofreu nesse dia. Já sabe o porquê. Isso influencia na formação do padrão neural desse paciente. Então, o que é esse padrão neural? A pessoa já aprendeu a fazer exercício, ele tem uma certa facilidade, então a tendência é continuar essa facilidade, né, e melhorando nessa facilidade cada dia. Então, se um dia ele chega com uma dificuldade maior, provavelmente ou ele dormiu mal, ele está com um certo nível de estresse, né, ou um tipo de angústia, ou até mesmo dor física. Preciso investigar isso. Então, é uma importância muito grande nessa prática do neurofeedback. Saber o estado físico e emocional do paciente a cada dia, cada sessão. Empregando o feedback visual e sonoro para direcionar o cérebro ao aprendizado, seu principal uso teve base em melhorar o relaxamento cerebral através do aumento das ondas lentas. Em seu cerne, o neurofeedback é ali o processo de autorregulação ao de reeducação neural, propiciando ao cérebro uma possibilidade de encontrar novas formas de processar informações e sentimentos. Então, ainda falo desses padrões sentimentais, né? Assim como a depressão. Isso forma um padrão. Então, é necessário desconstruir esse padrão, criando novos padrões adaptativos. Modulação. Base das técnicas
terapêuticas se fundamentam na possibilidade de mudar o que foi aprendido através de uma nova aprendizagem. Por isso que uma pessoa que esteja deprimida, por exemplo, pode aprender a autorregular suas emoções e sair desse estado mental através de novas experiências, treino, intervenções, dessensibilização e ressignificação. Na teoria da aprendizagem do comportamento, consideramos que o neurofeedback é fundamentado no condicionamento operante, pois, para que o cérebro aprenda, ele precisa que os treinos completem 3 aspectos: a regularidade, que é a necessidade da frequência sem interrupções no tratamento e com uma frequência de pelo menos 2 sessões semanais. A repetição, que é necessário que se repita treinos para que haja a neuroplasticidade, para que promova, a neuroplasticidade do cérebro. Reforço, que seria a recompensa que se dá de forma auditiva e visual nos treinos e que se reforça com as mudanças comportamentais que vão se estabelecendo ao longo dos treinos. Quer dizer, o reforço ele vai ativar o sistema de recompensa do cérebro, quando o paciente já sabe previamente que se ele atingir um objetivo, é porque o seu cérebro, as ondas cerebrais estão em homeostase. Ele busca atingir aquele objetivo. Exemplo, estourar o barril em um dos aplicativos. Então o cérebro já sabe. Então quando ele atinge o objetivo, ele ativa o sistema de recompensa do cérebro, que vai reforçar, ele se manter o mais tempo possível nesse estado de homeostase das ondas cerebrais e ou retornar sempre que possível a esse estado, porque ele vai ter uma recompensa, certo? Serve do condicionamento operante. Ele está sendo reforçado o sistema de recompensa do cérebro através desses estímulos auditivos e visuais. Então, cada estímulo que é colocado no jogo tem a sua função específica. A aprendizagem não ocorre apenas por associação, mas também através da observação, que ocorre graças aos chamados neurônios espelho. A recompensa aumenta a velocidade da aprendizagem. O condicionamento operante é um mecanismo que premia uma determinada resposta de um indivíduo até ele ficar condicionado a associar a necessidade à ação ou retorno à ação. Então, como eu disse, é exemplo do exercício do barril. O reforço pode ser positivo, uma recompensa, ou negativo, ação que evita uma consequência desejada. Reforços e recompensa com exercícios de neurofeedback. Então, eles estão ali atrelados a esses exercícios. Então, no mais, até a próxima aula. Muito obrigado.